Olá, você que acompanha o nosso conteúdo pela internet do Anápolis 360 Graus. Hoje nós vamos falar sobre o social aqui em Anápolis e para isso eu converso com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Anápolis, Erizânia Freitas Lobo. Prazer recebê-la, Erizânia. Prazer é meu, agradeço pelo convite, Fernanda. Erizânia, vamos começar falando sobre o dia 18 de maio, essa campanha nacional de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Como a Prefeitura de Anápolis, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social trabalha essa data aqui no município? Sim, é uma data que já está normatizada a nível nacional, né? É uma data que foi instituída justamente porque nesse dia uma criança foi vítima de uma violência sexual, violência física, de todas as formas brutais de violência. A Aricele, uma criança que foi violentada até a morte e os autores ainda não foram punidos, né, estão em liberdade, então instituiu-se o 18 de maio, tanto que o símbolo dessa campanha, uma florzinha amarela, que é uma florzinha do campo, bem singela, a fim de representar a Aricele, que é essa criança que infelizmente veio a óbito depois de tanta violência. Em Anápolis a gente já está no 3º ano em que a gente intensifica a campanha. Há uma rede, Fernanda, rede de proteção à criança e adolescente, que visa conscientizar a nossa população e todas as formas de entrada para possível identificação dessa violência. Ou seja, as escolas, as igrejas, os espaços públicos, os meus vizinhos, por exemplo, eles podem identificar uma violência. Quando eu tenho contato com uma família, no momento de uma visita técnica, eu posso identificar naquela casa uma possível violência. Então é importante que a rede, e é isso que a gente faz dentro da Prefeitura hoje, conscientizar a nossa população de que existem canais para denunciar essas situações e que não é papel do denunciante investigar. Se há uma possível possibilidade, violência naquela família, é importante sim passar para a rede, acionar o Conselho Tutelar, o Disque 100, a fim de que esse caso possa ser investigado por toda a rede de proteção, Delegacia da Infância, Ministério Público da Infância e Juventude, o Juizado e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que vem com atendimento psicossocial a essas crianças e a esses adolescentes. A realidade em Anápolis, existem muitos casos, muitas denúncias chegam até os órgãos disponíveis para poder auxiliar essas famílias? Infelizmente, o que a gente percebe, Fernanda, é que em 2017 houve um número elevado desses casos de violência em Anápolis. E a gente atribui isso aos canais de denúncia. Como a gente divulgou muito e a gente foi nas igrejas, a gente foi às escolas e aos diversos órgãos públicos a fim de conscientizar a população do quão importante é fazer essa denúncia. Então, nesse momento, a gente teve um número elevado dos casos de violência no município e a gente atribui isso a essa divulgação dos canais de denúncia, o Conselho Tutelar por meio do 0800 e o Disque 100, que é um disque nacional. E 2018, esses números caíram um pouco e agora 2017, proporcionalmente, 2019 agora, também houve uma redução. E a gente acredita, Fernanda, que as políticas de prevenção às situações violadoras de direito no município têm sido eficazes no sentido de inibir situações de violência. Ou seja, é preciso que o suposto agressor entenda que há uma rede de olho nele e que na possível violência que ele possa cometer, ele vai ser punido. Porque existem agentes, existem protagonistas dessa rede de proteção à criança e adolescente de olho nela e protegendo, o que o Estatuto da Criança e Adolescente diz, que a proteção é integral, ou seja, não precisa ser institucional. Eu, Erizânia, enquanto pessoa, eu tenho o dever constitucional, inclusive, de proteger essa criança. Em relação à eleição para os conselheiros ou escolha dos novos conselheiros, até dá pra gente explicar se é uma eleição ou se não é. E a criação de um novo conselho aqui em Anápolis, é uma realidade esses processos dentro da secretaria? Dentro das políticas de prevenção que a gente falou, que é uma ferramenta para a gente diminuir os números de violência, nós acreditamos que a criação do 3º Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele vem apenas não atuar somente na questão da violação, mas também da prevenção e garantia dos direitos. Então, quando você cria, Fernando, o 3º Conselho Tutelar, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente diz que é preferencialmente
um conselho para cada 100 mil habitantes. A realidade do município, até há um mês atrás, era um conselho tutelar para cada 200 mil habitantes. Agora a gente alterando a lei, o prefeito Roberto Naves já aprovou aí essa criação, já foi para a Câmara, já foi sancionado, então agora Anápolis, um conselho para cada 100 mil habitantes. Estamos no processo de escolha, são 5 conselheiros para cada conselho tutelar, então nós tínhamos 2 conselhos, 10 conselheiros, agora vamos para 15 conselheiros tutelares, sendo 15 titulares e 15 suplentes. E a gente acredita que assim, Fernanda, nós vamos prevenir ainda mais situações de violência. Quem pode participar desse processo? Pessoas acima de 21 anos, com ensino médio completo e com experiência também nas políticas voltadas à criança e adolescente, experiência que precisa ser comprovada. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é quem cuida desse edital, dessa eleição, de todo o processo, fica ali no prédio da Secretaria da Assistência Social, disponível a dar todas as informações necessárias. Tivemos também uma melhoria em relação à remuneração desses conselheiros. Eles ficaram satisfeitos com o que eles conseguiram junto à prefeitura? Porque parece que essa demanda é antiga, essa questão do salário desses conselheiros. É uma reivindicação, na verdade, para uma equiparação salarial, né? Como não havia nenhuma equiparação e o salário estava com a defasagem apresentada por eles de mais ou menos 10 anos, então o prefeito mandou já para a Procuradoria fazer uma análise a fim de que o salário deles fosse equiparado a um outro cargo da prefeitura, a fim de que todo ano eles também recebam esse reajuste anual, né? E eles ficavam sempre sem essa contemplação. Então agora já foi equiparado, o salário teve o seu reajuste. E a gente acredita que nesse processo de escolha a gente vai ter muitos candidatos aí, não apenas pela aptidão ao serviço, mas também eu acho que o salário agora viabilizou mais pessoas a participarem. Saindo um pouco dessa questão de conselhos, explica pra gente, Elisane, o que é essa regulamentação do Sistema Único de Assistência Social? Esse trabalho, o que significa essa reformulação dentro da Secretaria aqui em Anápolis? Sim, no dia 7 de dezembro de 1993, com a Lei 8.742, o governo federal ele normatizou a assistência social enquanto política de direito, política não contributiva. E o que acontece, Fernando? O município de Anápolis não regulamentou o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, de acordo com as suas realidades locais, né? Então, não foi traçado nesse município uma diretriz para assistência social com essa população local. O que a gente entende? Assistência social não é favor, é política, né? Por um bom tempo, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, a política da assistência social, que não era política, era vista como caridade, como favor, como boa vontade. E agora é importante que essa mentalidade ela seja mudada no sentido de que é política, sim, é garantia de direito e é constitucional, né? Só que o município ficou parado. Então hoje a gente não tem uma diretriz traçada para as nossas realidades. Eu falava ainda há pouco, por exemplo, quando eu preciso de uma passagem aérea para o translado de uma família que precisa sair do município por uma medida protetiva, por exemplo. Não há uma regulamentação nesse município no que tange a essa situação. Então, quando a gente regulamenta o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, considerando as nossas demandas locais, a gente viabiliza as políticas sociais numa diretriz traçada. Eu sei para onde eu vou e eu sei como é que eu vou lidar com essa demanda. A exemplo disso, nós falamos dos benefícios eventuais, que são benefícios que eu preciso levar para essa família num curto prazo, porque, por exemplo, são alimentos, a cesta básica. Eu preciso traçar uma regulamentação para ofertar essa cesta básica. Não basta, por exemplo, levar uma cesta básica ou falar para a família vir buscar e a gente é totalmente contra essa política. Porque no momento em que eu faço uma visita domiciliar com os técnicos para entregar essa cesta básica, eu faço um diagnóstico social e levanto tantas outras demandas, inclusive demandas de algumas violações de direito, Fernanda. Então, dentro de um domicílio, eu identifico demandas na área da saúde, eu identifico violação de direito, crianças que são violentadas, eu identifico violência doméstica. Então, é muito importante que essa família seja referenciada.
Não é o que a gente vê muito em Anápolis, por exemplo, eu acho que até por falta de conhecimento, pega uma família, estampa o rosto dela nas redes sociais e coloca uma panela vazia e diz, essa família precisa de alimento. Eu concordo que de imediato são os alimentos, mas se a gente não tratar desse caso de uma forma bem ampla, as outras demandas, elas ainda continuarão sendo reprimidas. E eu preciso identificar todas essas demandas, trazer para a rede, para que todas sejam trabalhadas pela rede. Em relação ao novo governo, com a posse de Jair Bolsonaro, tivemos mudanças nas políticas públicas sociais ou ainda não interferiu em nenhum projeto do governo aqui no município? São políticas que já estão regulamentadas e elas são a culminância das conferências nacionais da assistência social. O que pode acontecer, Fernanda, é suspensão de repasse, por exemplo, diminuição nos valores desse repasse, mas extinção das políticas, eu acho que teria que ter muita intrepidez, teria que ter muita ousadia para contrariar políticas, avanços na política da assistência social, eu acredito que não é o caso. Né? Nós temos uma política fortalecida e eu atribuo isso aos profissionais da rede, que são os assistentes sociais, os psicólogos, os técnicos que estão por todo o país e que lutaram pela consolidação dessas políticas. É claro que pode haver atraso nos repasses, diminuição, suspensão, mas extinção das políticas, acredito que não. Certo. Em relação a moradores de ruas, é uma realidade aqui do município, a gente encontra muitos em semáforos, à noite, num restaurante, enfim. A secretaria tem algum trabalho junto com essas pessoas também? Sim, nós temos o Centro POP, que é o centro especializado para atender a população em situação de rua. O que nós temos no município hoje, Fernanda, é um mapeamento. Hoje a gente sabe todas as pessoas que são do município, que estão numa condição de rua e o motivo pelo qual essas pessoas estão na rua. Né? É claro que 99% dos casos envolve algum tipo de transtorno e esse transtorno advém de uma dependência à substância psicoativa, né? Porque essa dependência ela culmina nesse transtorno. Nós temos casos em Anápolis, Fernanda, de pessoas que estão numa situação de rua há 25 anos, né? E estão na rua, tem família, nós visitamos as famílias e nós fazemos um trabalho terapêutico com essa família, terapêutico e singular, juntamente com o CAPS, né? O CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial da Saúde, da saúde mental para aqueles que têm transtorno e álcool e drogas para o caso de dependência. O que a gente precisa entender é que existem algumas demandas. A pessoa em situação de rua desse município não são pessoas agressivas, não são pessoas em conflito com a lei, não são pessoas que causam tumulto. É claro que eles vão ao semáforo pedir porque eles querem nutrir o vício. É normal isso. A gente oferta o serviço, mas ainda há aquela dependência e eles precisam ter esse voluntariado para fazer o tratamento. Agora, o que a gente tem no município são pessoas que não são daqui, que vêm de fora e que causam transtorno e pessoas que têm conflito com a lei. E para esses casos, a gente aciona no 190 e não há discussão. Então, inclusive, a polícia ela tem conhecimento desses casos. Opa, essa é a fulana, ela não tem conflito com a lei e ela está na rua há tantos anos, ela fica no Centro POP, ela já está no CAPS, mas é uma opção dela e não há força que a assistência social possa utilizar a fim de tirá-la da rua. Né? Isso seria só apenas uma demanda judicial. Para alguns casos a gente consegue, para outros não. Então é muito complexo. Agora, se há conflito com a lei e são pessoas que estão causando tumulto, Fernanda, grande parte que não é da cidade, há sim um trabalho feito juntamente com a Polícia Militar, de forma respeitosa, né, mas de forma também a garantir a segurança da nossa população. Já caminhando para o final da nossa conversa, Erizânia, recentemente, acredito que agora, no início do mês de maio, na Câmara Municipal surgiu o debate sobre a ocupação irregular das moradias populares nos residenciais do Minha Casa Minha Vida aqui em Anápolis. Essa responsabilidade de fiscalizar as moradias que estão ocupadas por aquelas pessoas que realmente foram contempladas no sorteio, ela é ou não da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social? Então, eu costumo dizer que essas discussões, Fernanda, elas surgem em face à falta de conhecimento das pessoas, né? Nós temos as portarias 595, a portaria 405, todas do Ministério da Cidade, é só consultar no Google. Mas essas portarias, primeiro eu preciso entender que é um bem público
do governo federal. Opa, então é governo federal. A prefeitura, na contrapartida, na criação do programa, ela entra com a destinação da área, a seleção de demanda, ou seja, toda aquela triagem e o sorteio das famílias. Ponto. Esse imóvel não é da prefeitura. Quem cuida desse imóvel, além do Ministério Público Federal, o ente federado é a Caixa Econômica Federal. Mas nós entendemos, Fernanda, que a gente precisa dar uma resposta para a população e não apenas ficar atribuindo a A ou B. Então, por esse motivo, a assistência social realizou, há mais ou menos 40 dias, uma vistoria num determinado residencial. Nós fomos um sábado de manhã com 50 profissionais, de surpresa, e batemos de porta em porta. Com a relação ali dos beneficiários, nós buscamos entender o imóvel cedido, vendido, alugado, abandonado, depredado, que é o caso de muitos, e já encaminhamos para a Caixa Econômica todas essas relações, inclusive com testemunho, o vizinho que quis testemunhar. Então, é preciso que as pessoas entendam que, como a prefeitura lida diretamente com a população, nós estamos dando uma resposta para a população e nós estamos vistoriando. Mas, de forma oficial, legal, quem precisa dessa resposta não é a prefeitura, é a Caixa Econômica juntamente com o Ministério Público Federal. Mesmo porque as pessoas, elas não ganham essas casas, elas pagam por elas e quem recebe esse valor seria a Caixa Econômica Federal. Com certeza, o governo federal. Inscrições, responsabilidade da Secretaria. Agora, Sim. Fiscalização, Caixa Econômica Federal. Com certeza. Certo, então, Irisânia, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui com a gente. Eu agradeço pelo espaço, estamos sempre à disposição, muito obrigada. Então, conversei agora com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Anápolis, Irisânia Freitas Lobo. Trouxe vários esclarecimentos em relação aos serviços ofertados aqui no município, então, nesse setor social. Continue acompanhando o nosso conteúdo aqui pelo Anápolis 360 Graus, pelo nosso site e também pelas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook.